Olá pessoal, hoje no programa Fala Eduardo vamos entrevistar aqui o empresário Alberto Filho, esse sergipano, que tem uma experiência enorme no âmbito do empresariado. E é como a gente faz em todas as entrevistas, Alberto, a gente pede que o entrevistado se apresente. Então você nasceu onde, estudou onde e como é que chegou? Bem, me chamo Alberto Carvalho Filho, natural daqui de Aracaju. Estudei boa parte no Colégio São Paulo, atual COC, né? Fiz faculdade na Universidade Federal de Sergipe, no curso de administração. Fiz pós-graduação na FAAP, em São Paulo, né? Que era um curso voltado para o segmento de automobilístico. É um dos poucos cursos disponíveis na época, então fiz essa especialização. E, né, tenho em torno de 20 anos, 22 anos no mercado, né, numa empresa familiar, né, que é a Concorde Veículos, que está fazendo 46 anos esse ano. Depois a Concorde Motos, que é de 2005 para cá, né, são 17 anos, né, completando esse ano. E aí tem um pouco de experiência nesse segmento aí de automóveis, motocicleta, né, a parte de revenda, né, de automóveis. Certo. Você vem de uma família que já tem uma tradição no ramo empresarial, né? Você cresceu vendo, né, e sentindo seus pais nesse ramo. Você sentiu alguma dificuldade de optar por essa carreira ou você já sabia que ia ser realmente empresário? Bem, por influência familiar, né? Então, pela família ter um negócio, então isso influencia bastante, né? Para que eu tomasse essa decisão de vir trabalhar aqui na empresa da família. Nunca foi dúvida realmente para mim isso. Sempre foi uma coisa que eu tinha Sempre isso quis. como certeza, né? Então, assim que eu passei no vestibular, eu vim para as empresas e passei por todas as áreas aqui na empresa. Comecei, né, da oficina, setor de peças, acessórios, TI, né? E aí aos poucos fui chegando na área comercial, na área de vendas. Então fui vendedor de veículos novos, fui gerente de veículos novos, né? Até chegar à parte de ser diretor da empresa. E você acredita que esse percurso foi importante para que você tivesse o entendimento de todo o processo da empresa? Fundamental. Eu acho que para entender toda a empresa precisa passar por todas as áreas da empresa, né? Porque aí você consegue levar uma grande experiência, né? Para tomada de decisões, né? Quando chegar E isso numa que é uma posição parte muito de importante. tomada de decisão, você sabe como funciona aquilo ali, né? Você vivencia. Então, com certeza, isso foi muito importante para mim. Exato. Roberto, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente pressupõe, né, a necessidade de uma mão de obra não necessariamente qualificada, mas pré-qualificada. Em que sentido você acha que nós poderíamos disponibilizar ou preparar mais jovens para o mercado de trabalho? Seria utilizando esse tipo de preparação já no ensino fundamental e médio? Como é que você vê, como você analisa essa questão? Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Ter uma preparação já aí por volta do ensino médio, né? Onde o jovem ele já está ali tomando uma decisão, né, vendo a área que ele vislumbra, né? Então isso ajudaria, né, na inserção desse jovem também no mercado de trabalho. Ele chegaria nas empresas com um mínimo de preparação, né? Porque Isso. hoje as empresas elas demandam muito recurso e tempo para preparação de profissionais. Então, o profissional chega nas empresas muito verde, sem muita habilidade, e as empresas demandam um tempo, treinamento, custos para isso, e nem sempre esse profissional também está apto a desenvolver. Então, às vezes, existe também novamente buscar novos profissionais, então aquele tempo de treinamento acaba sendo perdido e os recursos também. Então é uma dificuldade realmente Aham. para as empresas achar profissional qualificado. Há uma grande Isso. dificuldade nisso. A gente fala muito, sempre ouve falar em incentivos fiscais, né? O governo oferece incentivos fiscais geralmente para empresas que vêm de fora.
ou então determinados setores da economia. A gente também vê que a economia sergipana está passando por um quadro que não muito promissor, nem muito animador diante de vários problemas. Como a gente poderia envolver a parte de incentivos fiscais para dar ao empreendedor sergipano uma margem mais de estabilidade, mais de confiança, um incentivo fiscal voltado a absorver mão de obra local. Os incentivos fiscais, eles atuam mais na parte de indústrias, né? A gente nota que o comércio, ele não é contemplado em benefícios, né? Então, o comerciante, ele sofre bastante, né? Com cargas tributárias altíssimas. Então, nós praticamente não usufruímos de nenhum incentivo por parte de governo federal, governo estadual. Pelo contrário, né? Nós temos cargas tributárias altíssimas, né? Então, dá um exemplo aqui, a gente paga ICMS, nós somos revendedores de veículos novos, motos ou carros, então a gente tem ICMS do veículo novo e a gente, quando recebe o veículo seminovo, numa troca, numa negociação, a gente recolhe de novo o ICMS. A gente é obrigado a pagar, é uma base de cálculo menor, mas paga-se novamente o ICMS. Quer dizer, isso poderia ter um incentivo nessa área para que não houvesse uma cobrança de um tributo de um veículo que não é mais novo, né? A gente isso aí está falando do ICMS, um tributo estadual. Tributo estadual, exatamente. Vai, prossiga. A gente também nota os custos que, principalmente na parte de motocicletas, que o cliente da motocicleta utiliza esse meio de transporte por questão, às vezes, de uma limitação financeira, né? Então, é um veículo mais em conta do que um automóvel, certo? Então, existem custos indiretos aí envolvidos, como custos de emplacamento, que é altíssimo. O IPVA da motocicleta é igual ao IPVA de um veículo, percentual, então poderia ter um benefício em relação ao IPVA. A habilitação, para fazer uma habilitação também, para tirar uma carteira de habilitação, os custos são altíssimos. Então, a gente se depara muito com pessoas que vêm comprar uma motocicleta, mas que não têm a carteira de habilitação por conta que não consegue viabilizar financeiramente. Então, isso tudo poderia ter incentivos, né, voltados para isso, porque o transporte é uma necessidade básica, se transportar, a pessoa ir de casa para o seu trabalho, né? E olha que nós estamos falando de um transporte, no caso das motocicletas, que deixou de ser para quem não tinha condições de adquirir um transporte, sei lá, mais caro, mas diante da necessidade do aumento de combustível, por exemplo. Sim, né? Sim. Então é um meio de transporte muito econômico, né? Tanto de manter quanto o custo de combustível, porque são muito econômicos, né? E é um é um transporte muito viável, né? Precisa, claro, ter uma educação de trânsito maior, porque assim, é um veículo muito mais exposto, né? Inclusive, nossa empresa, nós fazemos constantemente cursos de pilotagem defensiva, palestra, tudo gratuito. A gente tem já dentro do nosso calendário aí anual de fazer vários cursos, palestras, então sempre a gente está fazendo isso, justamente uma forma de disseminar uma cultura mais segura no trânsito, né? A gente dá nota aí muitos acidentes, né, envolvendo motos, né? Então isso a gente precisa ter essa cultura, porque é um transporte seguro, mas é um transporte que requer vários procedimentos de segurança, para que não haja um problema mais sério de acidente. Então, a educação de trânsito é tudo, tanto dos motociclistas que usam, quanto também dos veículos em respeitar esse transporte que é mais vulnerável, né? E a gente está falando, por exemplo, de um estado que oferece um transporte público muitas vezes não compatível com a necessidade da população. Então, em que sentido você acha que o estado poderia
talvez viabilizando espaços exclusivos para motocicletas, Sim. ou estacionamentos mais acessíveis, né? Segurança na própria no monitoramento desses veículos, né? Sim, ações como essa de estrutura de vias públicas, né? Se eu não me engano, no estado de São Paulo ele tem corredores exclusivos para motociclistas. Então, tudo isso, e principalmente a educação em trânsito. Então, disseminar a cultura de educação do trânsito, né? A grande maioria dos acidentes é por imprudência, por imperícia, por imprudência. Então, com certeza, a maioria dos acidentes podem ser evitados. Exato. O fato de empreender, né, de você se tornar alguém que está contribuindo para o desenvolvimento do Estado, você, na sua percepção, você acha que o Estado não teria que ter um olhar, não tratando o empresário como um violador, algum sonegador, mas algum parceiro na construção desse modelo de Estado? Por que eu lhe pergunto isso? Porque a gente sabe que para o Estado se manter, seja ele qual for, independente da ideologia, ele precisa do apoio da classe empresarial, né? Então a gente tem conversado com alguns empresários e a gente sente que a ideia é estabelecer uma parceria, né? Tanto é bom para o empresariado, para o trabalhador, como para a própria manutenção do Estado. O que é que você acha que poderia melhorar nessa relação empresariado, governo, empresário, trabalhador? Olha, eu acho que empresas que cumprem com suas obrigações, né, como pagamento de impostos em dia, que não é simples, não é fácil, né, a empresa cumprir com todas as suas obrigações, né, é muito difícil. E as empresas que, historicamente, né, empresas antigas que realmente são muito regulares, né, elas não têm nenhum benefício, né? Apesar que, né, a gente fala, não, pagar algo que é uma obrigação não é nenhum mérito. Mas precisavam ter algum incentivo a mais, né? Justamente pelo esforço que fazem, né? Para estar... Como gerador de empregos também, né? Gerador de empregos. Então, acho que alguma política que incentive essas empresas a se desenvolverem, né, seja dentro do Estado ou até fora do Estado, acho que é muito benéfico, né? Está contribuindo para o desenvolvimento local das empresas. Inclusive, as compras públicas, né, que as empresas, ou que o governo faz, prefeituras, o governo faz muitas licitações, às vezes a gente vê empresas de outros estados participando, né? Não, o fato de participar é aberto, acho que a compra tem que ser aberta, mas deveria existir uma preferência, assim, não, nas mesmas condições financeiras, de valores, né, poderia ter uma preferência para a empresa local, porque, quer dizer, está aqui exercendo sua aqui, atividade, então o recurso vai girar dentro do próprio Estado, né? Então, a gente que participa, às vezes, de processos de compras públicas, a gente nota isso. Em algumas situações, empresas de outros estados participam, né, com condições iguais, né, e às vezes a gente não, acaba sendo penalizado. As instituições federais, estaduais, que têm uma parceria com o empresariado, elas ouvem o empresariado, existe uma participação, e vocês se reúnem, vocês têm... Provavelmente você deve ter alguma organização que defenda os interesses dos empresariados, por exemplo. Sim. No segmento concessionário existe o sindicato dos concessionários, que é o Sincodiv, né, que é quem representa toda a classe aqui dos concessionários, que está ligado na Federação também do Comércio, né? Então existe vamos dizer assim, uma organização macro, e existe também de cada segmento, né? Através do sindicato a gente leva muitas demandas, né? Recentemente a gente levou uma demanda para a Cefaz, que existia uma grande locadora, que não é do estado, de Minas Gerais, que estava aqui revendendo
os carros usados sem emissão de nota fiscal. Então, você imagina, a gente com tantas dificuldades ainda competir com uma outra empresa que vendia veículos aqui sem emissão de nota, por conta de uma brecha na legislação, e o Estado acatou, né, tomou as devidas providências e deu um prazo para a empresa se enquadrar. Não se enquadrou, então ela parou de fazer essa venda. Então, existe várias demandas aí que no momento agora da pandemia, que teve uma época que fechou praticamente todas as empresas, as oficinas das concessionárias são atividades essenciais. Como é que os veículos vão se transportar, né, uma ambulância do hospital sem ter a manutenção? Então ia, né, médicos, né, então ia ser um problema. Então foi atendido também. Então vira e mexe, o sindicato também leva várias demandas aí em favor da classe. Quais seriam, assim, em linhas gerais, os principais problemas para empreender hoje no estado? Olha, abrir uma empresa, por exemplo. Eu quero abrir uma empresa, eu quero começar. O que é que você orienta? Assim? Melhorou muito a parte de documentação, de burocracia para a abertura da empresa. Isso facilitou bastante, né? Hoje é um processo até, inclusive, digital, né? Acho que a maior dificuldade hoje das empresas está na mão de obra. Essa é uma demanda frequente. Por incrível que pareça, né, a gente vê aí um índice de desemprego altíssimo. Isso. Mas toda vez que a gente precisa contratar uma mão de obra, seja para diversas áreas, a gente tem dificuldade, né? Então acho que o investimento em qualificação dessa mão de obra, talvez, cursos técnicos, né? Então, o Sistema S já desenvolve algumas coisas, mas eu acho que precisa se aproximar mais das empresas, né? Porque as empresas têm uma carga alta para o Sistema S, né? Em cima da folha de, se eu não me engano, 5,8% da folha de pagamento vai para o Sistema S. Então, o Sistema S não adianta só estar construindo prédios bonitos, né, como tem aqui. Desenvolve muitas coisas interessantes, muitos trabalhos importantes, mas eu acho que pode desenvolver muito mais. E só para concluir, Alberto, a gente vê aqui que você tem um ramo de atividade, mas você não ficou simplesmente de um ramo. Você tem a parte de veículo, a concessionária de veículo, de moto. Não sei se você participa também do grupo da Água Leve, né? Então a gente vê que é uma diversificação de ramos de atividade. Você poderia dizer que nesses ramos a dificuldade seria a mesma, também da qualificação de mão de obra? Sim, qualificação de mão de obra é uma dificuldade geral, né? Alguns outros setores mudam um pouco as dificuldades, né? O setor de indústria tem dificuldades também de concorrências de empresas de fora, empresas que têm benefício fiscal de outros estados, né? Então acaba tendo essa concorrência um pouco desleal. Controles também, né? Fiscalização na indústria de água mineral, indústria de bebidas. Existe toda uma legislação da Anvisa, de cumprimento de procedimentos que precisam ser feitos. Então, mas não adianta ter essa legislação sem ter uma fiscalização, né? Então é importante, porque a empresa que procura andar cumprindo a lei, dos procedimentos, quer também que os outros, os concorrentes, também cumpram. Exato. Né? Para isso tem que, porque em tudo existe um custo, né? E quando uma empresa ela não segue os padrões, ela queira ou não queira, ela não tem aquele custo ali, né, de qualidade. Então ela acaba tendo um benefício aí financeiro. Então é importante que haja também as fiscalizações para que todas as empresas também disputem de igual para igual. Pronto. E assim a gente agradece a participação do Alberto Filho, esse empresário sergipano, que acredita no potencial de desenvolvimento do nosso estado, né, e a gente precisa, enquanto sociedade, ter esse olhar de parceria, né, de empresariado, trabalhador e Estado, porque só assim a gente consegue construir um Estado mais forte em termos de competitividade.
Com certeza. Acho que o Sergipe é um estado, vamos dizer, o mercado comparado com outros estados é um pouco menor, né? Em compensação, a gente tem territorialmente os interiores próximos. Então, as empresas que estão aqui em Aracaju, por exemplo, elas têm não só Aracaju como um mercado, né, para atuar, tem o estado como um todo. Né, e tem que olhar muito para isso também, olhar sempre para o interior do estado. Exato. Né? 75 municípios. Pois é, então tem a força e desenvolver esse interior também, é importantíssimo. Precisamos disso. Falei aí, precisamos de empresariados assim, né, dispostos e corajosos ao trabalho. Obrigado, Alberto Filho.